chamar a nossa querida Gesilda para ler a nossa página preparatória. Então, nós vamos fazer a leitura dessa página, né? Tem uma pequena receitinha aqui, para ser feliz. E, como eu sempre falo, esse momento em que a gente lê uma página é um momento que a gente presta bastante atenção e começa todo um processo de harmonização profunda nos nossos corações, né? As lutas que nós vivenciamos durante um dia, correria, de repente cheguei a esse local, né? Que é um local de paz, é um local energeticamente da melhor qualidade, e a gente sorver isso também não é uma coisa momentânea, sorveu e vou para a rua. Não, leva com você, né, tudo que nós estamos recebendo. Eu sempre digo que cada vez que a gente assiste uma palestra, existe uma contabilidade lá em cima, mostrando que nós tivemos acesso a um tipo de conhecimento. Então, isso nos responsabiliza. Imagine quem fala, né? Quem dá palestra, então, não é verdade? A contabilidade é mais rígida. Então, vamos ler. Para ser feliz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Paulo, Gálatas 6 e 9. Confie em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco. Serve sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto te seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. É dizer, a felicidade reside, como dizia Aristóteles, em fazer o bem. Esse processo profundo de retroalimentação nos mantém. Então, são 1000 oportunidades que a gente jamais dê de ombros, e que a compaixão se instale sempre no nosso coração. Então, hoje veremos o nosso querido irmão, que é uma pessoa muito aguardada aqui, tenha certeza disso. Meus irmãos, só para finalizar, o nosso irmão Márcio Lanha, ele vai nos falar sobre a beneficência, tem tudo a ver com o que foi lido, e eu só queria deixar uma mensagem que eu esqueci. Nós já estamos com os livros, né? O livro, na verdade, que nós vamos trabalhar nas quartas-feiras, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Então, já temos isso na nossa livraria, quem desejar já pode passar lá e adquirir o seu volume. Dia 16, começam os estudos sobre esta obra. Vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão, para quem pedimos muita intuição. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe a tarefa. Prazer estarmos aqui juntos, reunidos, pensar a doutrina espírita, o que ela nos oferece de subsídios, de recursos, para que a gente possa fazer melhores escolhas, para que possamos realizar a felicidade para a qual nós fomos criados, mas que ainda tem um chãozinho aí pela frente para que ela possa ser plena. E a doutrina espírita é referência para isso. E eu trouxe aqui uma página que está no livro Espírito da Verdade, capítulo 1. É uma página de Dr. Bezerra de Menezes, ensinada por ele, que fala Problemas do Mundo. E eu vou pedir licença para ler, que eu não vou ter a ousadia de resumir Dr. Bezerra. Então nós vamos ler a página, vou ler a página e depois vamos fazer um comentário sobre ela. Problema do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos.
Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há salvação. Bezerra de Menezes. Essa página, ela mexeu muito comigo quando eu a li. Ela foi uma palestra que me foi proposta em uma outra instituição. Porque, pela minha formação de gestão, então estou falando aqui de gestão, simplesmente de um problema de gestão. Recursos não faltam. Nós temos um problema no mundo de gestão de recursos. Apenas isso. E nós temos uma referência de mentoria. Quando nós falamos a palavra hoje da moda, mentoria, o coach, em Jesus, na sua proposta, que é uma proposta de gestão. E é interessante, e isso é uma reflexão, que Kardec, até onde a gente sabe, Kardec não era envolvido em nenhuma corrente filosófica religiosa do seu tempo. Até onde a gente sabe na biografia que se tem dele. Vou pegar uma aguinha aqui. Nós estamos falando da França, século XIX, o chamado século das luzes, onde todas as ciências comportamentais, anatômica, física, tudo teve um upgrade muito grande. Quando surgiu a filosofia, nós estamos falando aí de final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Tecnológica, inchaço das cidades, porque faltava trabalho no campo, a fome graçava nos países da Europa. Então as pessoas vinham para as cidades para trabalhar nas fábricas, a exploração do homem pelo homem, forte, crianças de 6, 7 anos trabalhando 12, 14, 16 horas seguidas, sem intervalos de sábado, de domingo. Daí surgem as questões sociais, o socialismo. Surge aí Karl Marx, e eu não estou entrando em polêmicas ideológicas, as questões capital, produção, capital, trabalho são chocantes, as divergências. Nós temos as ciências, a medicina dando ganhos, a parte da física tendo um crescimento enorme, e Kardec é envolvido nisso. Um pedagogo, um professor, mas um homem também de ciência. Tinha conhecimentos profundos de anatomia, de magnetismo, de eletricidade, envolvido nesse caldo cultural, mas não adepto de nenhuma corrente religiosa. Apenas, se potesse apenas entre aspas,
um humanista, um homem preocupado com as questões sociais. Tão preocupado que ele dava muitas aulas de graça, inclusive passou dificuldades financeiras severas exatamente por essa sua visão de socorrer com aquilo que ele tinha aqueles que não tinham. E quando aparece esse fenômeno, quando surge esse fenômeno das mesas girantes, das pancadas, que não foi examinado só por ele, vários cientistas estiveram envolvidos com isso, porque isso graçou nos Estados Unidos, na Europa. Quem tiver alguma curiosidade sobre isso, existe um livro chamado História do Espiritismo, escrito por Arthur Conan Doyle, o mesmo escritor de Sherlock Holmes, onde ele conta todas os cientistas envolvidos nas pesquisas, os países, os fenômenos, está tudo ali muito bem explicado por ele. Então não foi um fenômeno pontual, localizado, foi um fenômeno em vários pontos. E Kardec, por insistência, nem ele tinha muito curiosidade nisso, por insistência de amigos, ele vai e avalia o fenômeno, vai lá. E a partir do momento em que ele constata a veracidade do fenômeno, picaretagem não é privilégio da nossa era. Picaretagem existe desde que existe o homem na Terra. Então, gente vigarista que gosta de enrolar os outros sempre existiu. E ele, vendo que o fenômeno era real e respondia a perguntas, ele faz uma das perguntas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida. Porque o fenômeno não respondia a pergunta. Quais as perguntas das pessoas que participavam daquelas reuniões? Acho que alguns de nós aqui, pelo que eu vejo aqui, temos alguns aqui que já passamos nos 30 anos há algum tempo, alguns de nós aqui devem ter, quando na juventude, brincado daquela brincadeira do copo, de botar o copo na mesa e ficar ali fazendo pergunta. Pois é, quais eram as perguntas? Coisinhas, né? Joãozinho vai casar com Mariazinha, não sei. As perguntas eram questõezinhas. Kardec, quando ele vê aquilo, primeiro pensamento dele, mesa não tem cérebro, não tem nervos. Mesa não pode responder pergunta. Se a mesa está respondendo pergunta, alguma força inteligente está usando da mesa para responder essas perguntas. Primeira observação do cientista. Que força é essa? Ora, ele perguntou a força. Quem são vocês? Olha que pergunta interessante, que ninguém tinha feito essa pergunta. Todo mundo brincava, todo mundo estudava, todo mundo fazia, todo mundo constatava, mas ninguém tinha feito essa pergunta. Quem são vocês? Resposta: somos as almas dos homens que viveram na Terra e que hoje estamos numa outra dimensão. Foi um choque. Foi um choque. Por que foi um choque? Porque é uma dimensão para a qual todos nós vamos. Não há um ser encarnado que não vai morrer. A gente tem essa sutileza na doutrina espírita de desencarnar. Quem desencarna é o espírito, o corpo morre mesmo. Tá? Vamos morrer. Quando? É incerto. Estamos com pressa? Eu não estou. Se alguém tiver, cedo o meu lugar, na boa. Sou espírita, não tenho medo da morte, mas não estou com pressa nenhuma, mas é certeza. Agora eu faço uma pergunta a vocês, para responder mentalmente. Vamos imaginar que todos nós aqui fôssemos contratados por uma multinacional russa. Eu tenho uma certa implicância com a Rússia, ou uma certa atração pela Rússia, que eu não conheço bolhufas da Rússia. Tá? Mas uma multinacional russa tenha nos contratado com a seguinte condição. Num determinado momento, que vocês não sabem qual, na hora da contratação, que vocês não sabem qual, você não sabe qual, você será chamado à matriz em Moscou para prestar contas das suas tarefas. Essa é a condição para trabalhar nessa empresa. Pois bem,
nós estamos trabalhando nessa empresa. Não seria de bom tom começar a procurar conhecer melhor a Rússia? Clima, comida, língua. Eu acho que seria uma atitude prudente. Jesus tem uma parábola chamada das 10 virgens. Depois leiam essa parábola. É uma atitude prudente. Porque se algum dia eu vou para lá, é melhor me preparar. Pô, mas eu não falo russo. Estudo inglês, porque inglês fala em qualquer lugar. Inglês é mais fácil que russo. Pô, mas o dinheiro da Rússia é complicado, é rublo. Tá bom, compra dólar, euro. Faz uma poupança, porque dólar e euro vai aceitar lá também. Começa a entrar na internet, vai lá no Facebook, no Instagram, e vê se tem algum russo que fala inglês, e começa a trocar ideias com eles. Daqui a pouco você está com um círculo de amizade, já tem um grupo de WhatsApp de amigos da Rússia. Você vai se enturmando do que seja a Rússia. Na hora que chega o aviso para a Rússia agora, você já salta no aeroporto de Moscou e já sabe pegar um Uber, já sabe comer um cachorro quente, já tem até amigo te esperando, porque você se preparou. Ora, nós todos vamos para o mundo espiritual. O que Kardec faz? Me conta como é que é isso aí. Faz favor, me avisa aí. Como é que faz para ir? Como é que faz para voltar? Como é que mora aí? Como é o processo? Ele começa a fazer essas perguntas todas. Está lá a parte segunda do Livro dos Espíritos. Toda a parte segunda do Livro dos Espíritos é o desvendar do mundo espiritual. Para nós, para ele. Primeiro ele usou próprio, mas depois ele percebeu que a tarefa era muito maior. E aí começou a cair uma ficha nele. Que a condição de vida, a qualidade de vida no mundo espiritual estava associada à qualidade moral do ser encarnado. Que havia uma relação direta entre a qualidade moral e a qualidade de vida no mundo espiritual, diferente da Terra. Porque na Terra nós estamos todos nivelados pela lei da gravidade nos corpos densos que nós temos, bons, maus, mais ou menos, horrorosos, tudo junto. Nós somos uma sociedade heterogênea. Mas no mundo espiritual, pelas informações dos espíritos, não foi dedução. Pelas informações dos espíritos, as sociedades são distintas. Porque não há uma gravitação física, há uma gravitação moral. Aqueles que se assemelham, se aproximam semelhantes com semelhantes. Então, é mal, é ruim, é doloroso, vai ficar ali, naquela faixa de todos que são maus, ruins, avarentos, e isso é o inferno. É uma pessoa boa, generosa, cordata, vai para uma faixa, vai gravitar. Nas sociedades são formadas por gravitação moral, para pessoas boas, cordatas, generosas. Poxa, isso vai ser o paraíso. Quando a gente vai ler a obra espírita de André Luiz, aquele livro que é o mais famoso de todos, O Nosso Lar, acho que a maioria de nós, se pelo menos não leu o livro, viu o filme, Nosso Lar já estavam de bom tamanho para a gente pegar quando desencarnar, não estava? Eu costumo dizer, ainda até de maca, depois lá dentro eu me viro. Abriu a porta, lá eu dou o meu jeito. Porque é uma sociedade que não é perfeita. Nosso lar está no chamado umbral fino. Tem fofoqueiro, tem guloso, tem gente que quer passar na frente dos outros, tem preguiçoso. Tem, está lá. Mas, não tem ladrão, não tem traficante, não tem nem político. Olha que coisa maravilhosa. Olha que já deu já é um upgrade, né? Pois bem, quando ele percebe isso, olha o raciocínio lógico, o chamado bom senso encarnado, que Camille Flammarion, no seu discurso no túmulo de Kardec, o bom senso encarnado. Ele falou, mas peraí,
É assim? Existe algum padrão de qualidade moral? Existe um padrão moral para isso? Existe modelo? É a pergunta que ele faz, questão 625 do Livro dos Espíritos. Ali Jesus entra na história. Vide Jesus, é a resposta dos Espíritos. Vide Jesus. Então é trazido para referência de escolha, de comportamento, a proposta de Jesus, como o doutor Bezerra fala aqui. O mundo tem recursos mais do que suficientes. Só para a gente ter uma ideia, isso está no Google, qualquer pessoa pode confirmar, nós produzimos, o mundo produz alimentos para mais de 12 bilhões de pessoas, e nós somos 8. Então produz alimento para mais de 50%. E tem fome. 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, nós somos 8, 1 bilhão. 1/8 das pessoas no mundo, há mais de 24 horas, não colocou 1 grama de alimento na boca. Porque nós temos desperdício. Sabe onde está o desperdício? Parte significativa no transporte, outra parte significativa, segundo local de maior desperdício, nas nossas casas. Naquele produto que perde a validade, naquela maçã estragada, naquele copinho de iogurte, naquela pizza que a gente só come a parte do meio, larga a casquinha. Quando tem 1 bilhão de pessoas passando fome. Então nós temos um problema de gestão. Porque nós temos um problema de não ter visão espiritual. O que Jesus veio fazer entre nós? Nos falar de visão espiritual. E ele conta histórias. Porque é muito mais fácil ensinar através de histórias do que através de teorias. Quais são as histórias de Jesus? São as parábolas. Parábolas são histórias com fundo moral. E cerca de 90% das parábolas, quase todas, começam: o reino dos céus se assemelha a. Quase todas. O reino dos céus se assemelha a. Ele está falando de vida espiritual, porque era o máximo que se podia falar em termos espirituais para aquele povo. O judeu do ano zero, de 2000 anos atrás, o que ele tinha de máximo foco na vida dele era a terra. Não é assim que Abraão vai para a terra prometida, que Deus faz com que Abraão vá buscar a terra prometida? Não é assim que Moisés tira o povo da escravidão do Egito para a terra prometida? E a terra prometida estava dominada pelos romanos, onde eles pagavam pesadíssimos impostos, e eles esperavam o Messias. Por que a terra? Porque era de onde tirava o sustento. Naquela época não tinha emprego, não tinha nada disso. O sustento vinha da terra. Vinha o alimento plantado, o animal criado na terra. A terra era o máximo. E tinha sentido. Mas Jesus traz um conceito de reino dos céus, de continuidade da existência, vida espiritual, que a doutrina espírita abre. Tanto que ele fala do Consolador prometido, aquele que vai aclarar as coisas que eu falei, resgatar e aclarar. Ou seja, ele vai acrescentar. O que a doutrina espírita nos traz? Informações sobre esse mundo. E algumas parábolas de Jesus falam claramente de gestão. É uma parábola chamada Parábola dos Talentos. Talento era uma moeda da época. Uma moeda que representava aproximadamente, dependendo da fonte de consulta, 25 quilos de ouro ou 25 quilos de prata. Que na época, prata e ouro tinham quase que o mesmo valor. Metais preciosos. 25 quilos de ouro é dinheiro que não acaba mais. Ou de prata. Ali na Praça Sans Pena, estavam uns caras lá, aqueles caras que ficam com aquele cartaz, compra o ouro, um cara lá pagando 350 gramas. Se ele paga 350 gramas, ele vai vender por uns 500 no mínimo. Tá? Então, vamos dizer que, vai fazer conta redonda, o ouro vale a R$500 o grama. Se vale R$500 o grama, vale R$500 mil o quilo.
25 vezes 500 é dinheiro. Pois bem, esse senhor, um senhor poderoso, vai viajar. E aí chama 3 servos. E de acordo com as capacidades de cada um, olha, o de acordo com as capacidades de cada um, deixa com um 5 talentos, com o outro 2 talentos e com o outro 1 talento. E diz, eu vou viajar, vocês tomem conta, administre isso aí para mim. E foi. Passado um longo tempo, ele volta. Ele volta, eu estou sem relógio aqui, eu tenho que terminar 9 horas, é isso? Ele volta. E quando ele volta, ele chama os 3. Presta conta. Chamou de 5. Aí o 5 virou para ele. O que você fez com o dinheiro que eu te deixei aí? A senhora, o senhor me deixou com 5 talentos. Estava construindo um shopping aqui em Jerusalém, tá? Eu comprei umas cotas lá, né? O troço deu certo. E aqui, ó, toma teus 5 e mais 5 que eu ganhei. Bom e fiel servo, entra na graça do teu Senhor. Porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Grandes coisas eu tenho preparadas para você. Chamou de 2. E você? O que você fez? Tinha uns vinhos lá em Canaã, uma vinícola começando lá em Canaã. Tá? E aí eu comprei lá umas cotas lá da vinícola. E não é que o negócio deu certo? Está aqui, teus 2 e mais 2 que eu ganhei. Um bom e fiel servo. Você que é fiel no pouco, certamente você é fiel no muito. Acabei de promover um ali, tu vai para o lugar dele. E chamou de 1. E você? Eu sei que o senhor é encrenqueiro, eu sei que o senhor não gosta muito não é bem-humorado, sou meio irritadinho. Não quis arrumar encrenca, enterrei, toma aqui de volta o que é teu. Aí o senhor olha para ele, mas vem cá, cara, peraí. No mínimo, botava uns banqueiros para receber algum tipo de juros. Você é absolutamente incompetente. Está na rua, despedido. Rua. Pode. E não tem direito de garantia. Porque naquela época não tinha direito trabalhista nenhum, não tem direito trabalhista nenhum. Vai lá para onde tem prantos e ranger de dentes. Desemprego total. E aí ele fala da dificuldade, né, no final da palestra, dessa dificuldade da percepção daquele que tem muito mais será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que pensa que tem, será tirado. Isso é vida, somos nós. Nós somos seres espirituais numa experiência temporária na matéria, da qual nós daqui não levamos nada, só o resultado da nossa gestão. A parábola dos talentos é claríssima. Só o resultado da gestão. Aqui ninguém é coisíssima nenhuma. Ninguém é pai, ninguém é mãe, ninguém é filho, ninguém é empresário, ninguém é palestrante, ninguém é presidente de centro espírita, ninguém é presidente de nação. Aqui todo mundo está, porque tudo aqui é temporário. E esse é um grande problema nosso. Porque nós não temos uma visão espiritual, nós focamos demais no transitório e deixamos de pensar no permanente. O superdimensionamento das coisas materiais, porque o mundo está repleto de ouro. Mas o ouro não está resolvendo o problema da miséria, porque não tem uma boa distribuição. Nós não temos uma boa distribuição de renda, nós não temos uma boa distribuição de terras, nós não temos uma boa distribuição de alimentos, nós não temos uma boa distribuição de educação. Não nos faltam os recursos. Nós não temos uma boa distribuição de água. Próxima guerra mundial, muito provavelmente, vai ser por causa de água. Muito provavelmente vai ser por causa de água. E o Brasil é o país que tem mais água no mundo. Porque
2/3 do planeta é água, mas a água não é potável. Nós temos uma péssima distribuição de tudo. Mesmo os países mais avançados, ricos, são usurpadores dos países pobres. Porque para o americano, estou falando de americano para não falar de outro país, para o americano ter o nível de vida que ele tem, eu tenho um amigo meu, fez faculdade comigo, ele chegou a reitor de universidade, ele fez um cálculo, para todo mundo no mundo ter o mesmo padrão de vida que tem o americano, precisaríamos de 7 planetas Terra. Ou seja, para que o mundo possa ter uma boa distribuição, tem que haver uma redução de consumo de energia nos países mais ricos. Quem está disposto? Quem abre mão? O problema é de gestão. Não falta. Falta distribuição. Muitos retêm, poucos se locupletam, e eu não estou fazendo discurso nenhum, estou falando só do que está aqui, escrito. O doutor Bezerra de Menezes. O problema é apenas de distribuição. Numa encarnação, não faltam os recursos para que o espírito possa dar conta da sua tarefa. Cada um de nós tem uma missão, uma tarefa a cumprir na Terra, que é evoluir. Cada um de nós tem. Essa evolução se faz através do quê? Da gestão da nossa vida material e daquilo que nos é colocado à disposição. Então, um multimilionário ele tem uma tarefa diferente de um agricultor. Tarefas são de acordo com as possibilidades e capacidades. Você não pode pegar um agricultor inculto e colocar para administrar uma multinacional, porque ele não tem os recursos intelectuais para isso. E você não pode pegar uma pessoa que tem os recursos intelectuais para administrar uma multinacional e colocar para lavrar, porque você está perdendo capacidades ali. Mas a gente não olha para o mundo como uma grande cooperativa. A gente tem uma visão de predador. Ali tem uns copinhos de plástico. Com quase toda certeza, isso eu garanto, todos nós vamos jogar o copinho no lixo. Não tem copinho ali? Tem, eu vi copinho. Então, ele vai ser descartado ali de alguma forma. Porque nós somos espíritas, nós temos consciência, né? Espírita já é mais evoluído, não é verdade? Nós já tudo daqui para o céu. Né? Quem dera. Quem dera. Mas olha para a rua. O que tem de lixo na rua. Olha para a imundície que é qualquer rua aqui do Rio de Janeiro. O lixo que está na rua. Chega numa enchente, alaga tudo, bueiros entupidos, a gente reclama da prefeitura. Está certo que não tem nenhum santo na prefeitura. É bem verdade. Mas eu nunca via o prefeito jogar lixo na rua, nem a prefeitura sair jogando lixo na rua. Quem joga lixo na rua somos nós. Isso tem consequência. Isso é gestão. Isso é gestão. Então nós temos claramente um problema de gestão. E ao espírita, ao cristão, cabe uma tarefa. Lá no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, a última mensagem, Obreiros do Senhor, é uma mensagem do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nada mais é do que o Senhor Jesus, o mentor de Kardec e o gestor da equipe espiritual que trouxe a doutrina espírita para nós. Ele fala no finalzinho que cabe aos espíritas a tarefa de começar o processo de regeneração do planeta. E por que nos cabe? Porque nós somos diferenciados? Nem um pouco.
Nós somos diferentes? Nem um pouco, nós somos diferenciados. Desculpa. Diferentes não, diferenciados sim. Eu me inverti aqui a ordem. E por que nós somos diferenciados? Pelo conhecimento. Porque ninguém foi lá fora pegar nenhum de nós aqui para botar aqui para dentro. Veio porque quis, veio por escolha, não foi? Algo nos trouxe para dentro da casa espírita. Cada um de nós aqui tem uma história a contar de como chegou no espiritismo. São histórias completamente diferentes, mas viemos parar no mesmo lugar. Algo nos atraiu. Seja dor, seja curiosidade, seja o que for. Alguma coisa nos trouxe para cá. Nós somos aqui 40 pessoas, 50 no máximo. Fizemos essa escolha. Toda escolha implica... Foi escolha, não foi escolha? Está aqui ou alguém veio aqui agarrado? Foi escolha. Escolha que a gente faz quando é que a gente faz escolha? A gente faz escolha quando tem opção. Então, toda escolha, ela significa uma renúncia às demais opções. Ao escolhermos estar aqui, renunciamos a várias opções. Nós transformamos essa opção em realidade. Ao mesmo tempo, toda escolha tem consequências. Qual é a consequência? Esclarecimento. Que a doutrina espírita, ela nada mais é do que o Evangelho de Jesus esclarecendo as questões espirituais. Ela não é transformadora do mundo. Aliás, Jesus não é um transformador do mundo. Jesus dá subsídios para a pessoa se autotransformar. Ninguém obriga a gente a se transformar. O processo de transformação é livre-arbítrio, é interno. Jesus não obrigou a ninguém a se transformar. Agora, como ele fala para o moço rico, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem e me segue. Pô, pegou pesado. Então, tudo bem, fica frio. Você não é obrigado a fazer. Mas existem pré-requisitos. Qual é o pré-requisito para uma pessoa se dizer cristã? Qual é o pré-requisito? Entender Jesus como mestre. E que, se a gente entende Jesus como mestre, se coloca na posição de discípulo. Isso é escolha. Ah, não, é muito difícil. É difícil, tudo bem, então não escolhe. Agora, não se diz cristão. Se diz simpatizante. Não, Jesus é interessante. Bacana. Top. Né? Mas não é para mim, não. Maravilha. É decisão pessoal. Não há crítica. Não tem nenhum espírito vai te criticar por isso. Ninguém vai te criticar por isso. É sua decisão, sua escolha. Dentro do leque de opções. Agora, não se diga cristão, não se diga espírita e não dê o testemunho. Porque não tem a menor chance da gente buscar um conhecimento e não ser avaliado por esse conhecimento. Não tem a menor chance. E por que não tem a menor chance? Porque todo conhecimento tem que passar pela prova. Ninguém dá um diploma de médico, de engenheiro, de advogado a uma pessoa que não tenha passado pelos exames competentes de avaliação. E não tem peixada, não. Ou você acha que você vai fazer a cirurgia cardíaca com uma pessoa que não é formada? Vai? Mas não vai mesmo. Ele tem que passar pelo exame, ele tem que ter o CRM. E de preferência com algum tempo de prática, não ser novo ali, não ser a primeira. Imagina você entrar num avião para viajar e o piloto está com manual para ver como é que pilota aquilo. Imagina! Ele teve que passar por processo de avaliação, de teste, para poder tirar lá o brevet, por todo um processo de estágios, de coisas, para poder ser um comandante de voo. Como é que um espírita não vai passar pela avaliação? E onde é que está a avaliação? Na vida de relação, não é aqui dentro. Aqui dentro a gente é uma maravilha, não é tanto, mas é melhorzinho. Meu irmão, que prazer te ver, há quanto tempo! Depois, como diz Ariano Suassuna, não fala mal na frente, deixa ir embora para a gente falar mal que fica melhor. Está vendo? Não quer nada.
se compromete. A gente ainda é meio assim, mas a gente aqui está no esforço. Mas é lá no cotidiano, no dia a dia. Quer desenvolver a paciência? Tem que dar o testemunho. No meio do quê? Imagina que você é uma pessoa rápida, agitada, né? E tem que lidar com um lerdo. Daquele lento. E a pessoa é lenta. Não é um teste de paciência? Por exemplo, eu tenho um pequeno apartamento em Teresópolis. Teresópolis é uma cidade ali, mas o ritmo é diferente, completamente diferente. Você sai aqui do Rio de Janeiro, é tudo rápido. Teresópolis, eles param, o carro para até na faixa quando você vai atravessar. Quando não para, é carioca. É cara que veio do Rio de Janeiro. Você vai no mercado, as pessoas se conhecem e conversam com o caixa. E você com o carrinho atrás. E fulana, como é que tá? Eu nunca mais vi. Pois é, casou. Olha, e você atrás, com o carrinho. Você é espírita. Entra em prece. Porque não adianta ter pressa, então entra em prece. Porque não vai adiantar. E se você reclamar, piora, porque a pessoa não vai entender nada, porque aquilo é o hábito. É ali que você testemunha. É no trânsito. É no ônibus. 40 minutos esperando o ônibus para vir para cá. 40 minutos. E eu olhando aqui, e bem dizendo, aquela empresa maravilhosa que respeita, porque o Uber não traz para cá nessa hora por causa do engarrafamento. Você não consegue. Tem que ser no ônibus que ele vem pela seletiva. 40 minutos esperando o ônibus e olhando, eu tenho hora. Eu já saí com bastante antecedência, até cheguei cedo. Eu sou espírita, então eu tenho que esperar esse ônibus. Quando o ônibus chega, coitado, o motorista não tem culpa. Então eu dou boa noite para ele. Boa noite, senhor. Ainda bem que o senhor chegou. É um testemunho. É no marido complicado, é no filho, na esposa, no chefe, no patrão. Quer desenvolver humildade? É no meio de gente orgulhosa. A gente vai desenvolver humildade no meio de gente humilde. Não tem jeito. Tolerância. Então, cabe ao espírita o testemunho do valor, do conhecimento, do olhar para o outro como um igual, do olhar para o outro como um irmão fraterno, porque nós todos somos irmãos em Deus, nós todos temos a mesma origem. Cabe a nós o testemunho do fazer ao outro que gostaria que me fizesse, porque se eu não quero que ninguém jogue lixo na rua, eu não jogo. O outro joga, é problema dele. Eu não posso desviar um dinheiro de corrupção ou receber um troco errado e ficar com esse dinheiro para mim. Porque eu não estou olhando para o outro como eu gostaria que olhasse para mim. Outro dia eu fui tirar dinheiro no caixa do banco. Caixa eletrônico. R$50. O caixa me deu 150. Uma nota de 100 veio junto. Estava duro, sem dinheiro. Eu falei, 150? E eu só baixou da minha conta. Eu fui olhar, na minha conta só baixou 50. E eu com 150 na mão. E agora? Entro no banco, vou lá falar, quero falar com o chefe dos caixas. Já me olharam com a cara estranha. Aí vem um cara, todo empinadinho. O que foi? Seu caixa eletrônico me deu R$150 quando eu pedi 50. O cara olhou. Está aqui os 100. A quem é que eu entrego? Não, o senhor pode deixar comigo, porque alguém ia pagar. Alguém que fez alguma coisa ia pagar. Pô, muito obrigado aí pela sua gentileza. Não estou falando isso porque eu sou melhor do que ninguém. Não estou falando isso porque alguém me testemunhou. Não. Estou falando isso porque é o certo. Ainda que tenha tido até pensar, pô, esses 100, não roubei de ninguém. A caixa que me deu, o problema não é meu. O problema é do caixa. Mas alguém vai ter que pagar. É fazer o outro que quer que faça. Quer um exemplo?
Estava conversando com minha mulher ontem isso. Algum tempo atrás, a gente foi passar uma promoção aí de uma companhia aérea que comprava um, ganhava o outro. Tanto na passagem quanto na hospedagem. Pagava um, ganhava o outro. Aí fomos passar um fim de semana, se não me engano, João Pessoa, uma cidade do Nordeste, um fim de semana comprido. Fomos de carro para o aeroporto, deixamos o carro. Quando deixamos o carro, a minha mulher sai correndo atrás de um camarada. Para! Era um senhor que o filho foi buscar, aparentemente filho, que descarregou o carrinho de bagagens no carro e deixou uma pasta. No carrinho de bagagem não viu, e já iam saindo. Ela viu, pegou a pasta e saiu correndo. Virou uma maluca pelo estacionamento do aeroporto. Aí parou o carro, ela entregou a pasta, agradeceu, maravilha, tudo bem. Pegamos um avião, chegamos, acho que foi João Pessoa, não tenho muita certeza. Ela foi ao banheiro. Bom, voltou do banheiro, pegamos o táxi, no meio do caminho, cadê minha bolsa? Esqueceu a bolsa no banheiro. Simplesmente na bolsa estavam todos os cartões, chave do carro, tudo. Esqueceu a bolsa no banheiro de aeroporto, já era, né? Mas pede um táxi para voltar, o cara volta. Vai lá no balcão da Infraero, tem um cara olhando. Quando ela chegou esbaforida, ele riu. Eu perdi minha bolsa. A senhora é dona Tânia? Sim, sou eu. Sua bolsa. A faxineira achou no banheiro. Tudo dentro da bolsa. Não faltava um centavo. Bom, o alívio, né? Imagina o alívio. Eu ainda falei, ainda bem que você correu atrás do velhinho lá para devolver a pasta. Porque ficaram em dívida contigo, agora tiveram que te devolver a bolsa. Não passou pela cabeça ficar com a pasta de ninguém, como não passou pela cabeça da faxineira ficar com a bolsa dos outros. Isso é testemunha de valor. Isso é testemunho. Não é santo. Apenas faz aquilo com o outro, faz aquilo que gostaria que fizesse com você. E para encerrar, eu vou contar uma história. Essa história é real. Essa história aconteceu. Eu li essa história numa coluna do antigo Jornal do Brasil, chamado Informe Econômico, há muitos anos atrás. Foi na época em que Fernando Collor foi presidente do Brasil. Porque nessa época ele abriu o país para produtos estrangeiros que não tínhamos, né? Carros, parte de informática. Eu não vou entrar no mérito do presidente, mas foi uma abertura comercial e houve um intercâmbio muito maior de produtos, né? Começaram a chegar carros importados, começamos a ter mais acesso às inovações tecnológicas. E o Brasil participou, houve uma feira de negócios num país da Europa, agora não vou me lembrar qual, eu perdi essa coluna, nas minhas coisas eu não acho mais, que eu tinha recortado, mas o que importa é o conceito. Onde o Brasil participou de uma feira de negócios. E lá nessa feira de negócios, um grande empresário paulista, que o colunista não cita o nome, e vocês vão entender por quê, travou contato com um empresário japonês do mesmo ramo. E aí se deram bem, se entenderam maravilhosamente bem, fizeram uma camaradagem boa e o brasileiro convidou o japonês para vir para o Brasil, passar aqui um tempo, uns dias aqui, conhecer
as suas empresas, com a possibilidade de fazerem um intercâmbio, algum tipo de negócios juntos, o que é normal no corporativo, fazer parcerias comerciais. O japonês, passado o tempo, veio, agendou lá e veio. Obviamente, o empresário paulista, um homem riquíssimo, recebeu com todas as honras que você recebe uma pessoa ilustre e alguém que você quer fazer negócios. Então ele tinha uma casa no Guarujá, uma mansão no Guarujá, primeiro fim de semana, mansão no Guarujá, fim de semana no Guarujá. Passaram a semana visitando o Parque Fabril, os parques fabris do brasileiro. Outro fim de semana tinha um sítio lá no interior, um aras com cavalos árabes, uma coisa fantástica. Fim de semana no sítio do empresário. Aí, perto da volta, o paulista virou para o japonês e falou: e aí, vamos fazer uma parceria? Aí o japonês falou: meu amigo, eu vou te agradecer muitíssimo a recepção que você me deu, mas nós temos visões diferentes. Tudo que eu ganho, eu invisto na minha fábrica. Eu tenho altíssima tecnologia. Meu mesmo, eu só tenho um apartamento que eu moro. Meus empregados, todos, têm carro, têm alimentação no local de trabalho, têm moradia, praticamente todos próprios. Já o senhor, seu parque fabril é totalmente obsoleto. Seus funcionários chegam mortos de cansado porque viajam 2, 3 horas para chegar no trabalho. São mal remunerados, não têm alimentação. Nós temos visões diferentes de mundo. Nós não podemos fazer negócio. Gestão. Não tinha nenhum santo ali, o japonês apenas olhava para o seu negócio com uma forma diferente do paulista. Aqui passa trem. Olha para os trens de manhã cedo. Olha para os trens de manhã cedo. Entra no metrô linha 2 de manhã cedo. Como é que essa pessoa chega no trabalho? Outro dia eu estava no supermercado, no Recreio. Fiz uma palestra lá perto. Aí estava com a minha mulher, fomos no supermercado, no Recreio, sem citar nomes. E enquanto a gente passava as compras, a caixa conversando com a embaladora. E a conversa era mais ou menos o seguinte: ela morava em Austin. Sabe onde fica Austin? Se a terra for plana, como dizem, Austin fica na beiradinha. Não tem mais nada depois de Austin, você cai da terra, se for plano. Austin é muito longe do Recreio. Aliás, o Recreio já é longe. Austin é muito longe, interior de Nova Iguaçu. Não sei quantas horas aquela moça andava de ônibus, nem quantos ônibus ela pegava para vir e para voltar. O que ela dizia? Não consigo ver minha filha. Chego, ela está dormindo. Saio, ela está dormindo. Meu marido é que tem que me dar o suporte, só nos dias de folga. Aí você está passando aquela montanha. No nosso caso não era uma compra normal, mas muitas vezes aquela compra imensa, uma pessoa com o nariz empinado, ainda fala que a caixa está de mau humor. Só que às vezes mora ali do lado. E a moça mora em Austin. É duro quando você ouve isso, e ela tem que ir trabalhar, porque se ela não for trabalhar ali no Recreio, ela não tem outro emprego. Isso é que eu falo de distribuição. Isso é que o Dr. Bezerra fala de distribuição. Nós temos os recursos. Do Pai não nos faltam as condições. O que nos falta é olhar para o outro como eu gostaria que olhassem para mim. E cabe a nós, espíritas, começar esse processo
seriamente em nossas vidas, através do exemplo. Que discurso? Isso aqui que eu estou fazendo é moleza. Não é tão moleza assim não, mas é moleza. Falar é fácil. Discursar é fácil. Mas na hora do testemunho é que a gente vai ter que mostrar os valores, nem que seja para não passar vergonha. Por exemplo, um palestrante espírita é um problema seríssimo. Porque eu faço palestra, eu não sou nenhum 5 estrelas, mas eu faço palestras em alguns centros por aqui. Tá? Alguns centros que têm públicos grandes. Até no Recreio eu faço palestra, que é longe para cá. Então, centros até com 1.000, 1.500 pessoas. Quantas pessoas me conhecem? Quantas pessoas eu não faço a menor ideia de quem seja. Tem uma casa aqui, o Centro Espírita Leão Denis, aqui na Bento Ribeiro. Quando eu chego lá, eu recebo abraços de pessoas. Poxa, meu querido, você veio. Eu falei, meu Deus do céu, quem é? Não faço ideia. Se eu cruzar com essa pessoa na rua, eu não sei quem é. E ela me abraça, ela me trata como se, claro, a gentileza, como se fosse uma pessoa extremamente conhecida. Porque eu sou conhecido dela. Ela que não é minha. Agora, imagine eu na rua, imagine eu no trânsito, fazendo alguma gesticulação ou lembrando das origens do nascimento da pessoa. E a pessoa é de algum centro. Nem que seja para não passar vergonha, a gente se controla. E aí vem disciplina, disciplina, disciplina. Treina que uma hora vai ficar natural. Treina lidar com pessoa lerda, quando você é rápido, que uma hora você vai conseguir. Porque você não vai conseguir que o lerdo ande rápido. Não vai. Então tenta não se desestruturar e dê o testemunho da paciência. Que Jesus nos abençoe nas tarefas de evolução que todos nós estamos envolvidos e que possamos ter sucesso nela. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.